Pronto, comecei. Pode Pronto. gravar. Então, vamos lá, gente. É, Vou deixar assim aberto no meu para ver todo mundo. Então, começar falando, né, que a gente está falando aqui desde de um território baiano, estamos aqui em Salvador, de um território nordestino, e eu estou muito feliz, assim, de ver, né, o tanto de pessoas interessadas nesse encontro. É, Deixa eu fechar aqui um negócio no computador. Tanto de pessoas interessadas nesse encontro, de ver um grupo majoritariamente de mulheres interessadas e aqui inscritas, né? A gente teve mais de 50 inscrições. Então, acho que isso mostra, assim, o crescimento, né? Da visibilidade, do interesse, da construção, da representatividade das mulheres, nesse campo dos enteógenos, dos psicodélicos. Alguns anos atrás, quando eu comecei a estudar mais em termos de pesquisa, né, nesse campo, a representatividade de mulheres ainda era muito baixa, então eu ia para as aulas e para os encontros e a gente tinha duas, três mulheres, né? E hoje aqui nessa roda a gente tem muitas mulheres, mulheres que constroem esse campo, que estão em suas práticas, compartilhando seus saberes, suas experiências construindo, né, esse espaço. Então, é uma grande alegria para mim ver esse crescimento dessa visibilidade, dessa representatividade, sabendo que isso não é suficiente, né, que é preciso a gente construir desde das bases, da estrutura, e eu acho que é um pouco isso também que eu gostaria de trazer na minha fala hoje. Mas hoje é um dia de luto também, né? Também tem uma tristeza grande se apresentando nesse encontro. A gente está vivendo um luto coletivo, um luto brasileiro, pelo massacre que aconteceu no Rio de Janeiro ontem. Pensei se a gente cancelaria esse encontro de hoje, né? Em respeito mesmo ao processo de luto que estamos vivendo, às famílias das pessoas que foram mortas, mas depois fiquei pensando que isso poderia também ser um espaço de elaboração coletiva desse luto, de construção dessa micropolítica cotidiana, né? Então a gente usar também esse espaço hoje em que a gente vai estar falando de algum jeito sobre drogas, a gente vai estar falando sobre saúde, sobre cuidado, sobre comunidade, sobre território. é, a gente também poder elaborar o total oposto disso, que é essa repetição, né, desse genocídio colonial que acontece no Brasil desde que o Brasil foi invadido, dessa necropolítica que acontece no nosso território, uma perpetuação mesmo, né, de massacres, de extermínios da população negra nesse território, das populações pobres e vulnerabilizadas, e isso é o oposto do que a gente quer construir, né? A gente está pensando em construir saúde, cuidado, parceria, coletividade, construção conjunta. Então, fica aqui aberto o espaço para que a gente possa construir isso, né? Usar esse momento para essa elaboração também. E aí, só para repetir, algumas pessoas estão chegando, a gente quer fazer mais ou menos 1 hora e meia de encontro, vamos ter 15 minutos de fala para cada uma das mulheres que estão nessa roda, mas depois a gente quer abrir para ouvir as outras pessoas com suas contribuições, suas discordâncias, suas concordâncias, engrossar o caldo, né, desse debate. Esse é o quarto encontro nosso aqui. Esse foi um projeto, assim, uma ideia que nasceu no grupo de estudos do coletivo Psiconáutica da Bahia. E lá em 2021, eu puxei, né, nesse grupo de estudo o primeiro encontro Mulheres e Psicodélicos, em que a gente falou sobre o uso da ayahuasca na gestação, parto e pós-parto. Nesse primeiro encontro eu estava com Canea, que é uma psicóloga idola, com experiência nesse campo. Nesse momento eu também atuava como doula, né?
acompanhando mulheres que faziam uso de ayahuasca nesse contexto. E a gente fez esse primeiro momento em 2011. E aí fizemos ano passado, em 2024, o segundo encontro, né, em que a gente falou sobre a experiência de mulheres com ayahuasca. E a gente teve a mediação de Iago Lobo, e a participação minha, uma conversa entre eu e Muni Oliveira, que é uma psicóloga e psicoterapeuta transpessoal, é uma mulher liderança também aqui em território baiano, em uso ritual de ayahuasca. Então a gente fez uma conversa sobre isso. E aí, no congresso da UFBA desse ano, veio a ideia de reunir essas outras três mulheres que estão aqui comigo hoje, que são mulheres que eu admiro, cada uma com o seu saber, com a sua experiência, com a sua prática, né? E aí, quando a gente divulgou no congresso da UFBA, um monte de gente perguntou se ia ter virtual. Né? E aí a gente, pô, vamos tentar gravar, transmitir, mas aí não conseguimos no contexto lá de estar na UFBA. E aí tivemos a ideia de repetir esse encontro. Lá no terceiro encontro, que foi no Congresso da UFBA, a gente conversou sobre saberes tradicionais e uso contemporâneos, né, de psicodélicos. E hoje a gente vai estar trazendo um olhar mais para as questões de saúde, cuidado, e comunidade, né? Então, cada mulher que está aqui, Mariana, Mariane e Tabata, vão poder apresentarem a si mesmas. Então, vou começar me apresentando, né? Eu sou Sátia, eu sou psiconauta, e ayahuasqueira há mais ou menos 15 anos, de diversas experiências nesse campo. Também sou cuidadora em diversos contextos, mas cuidadora também em uso ritual de ayahuasca, há mais ou menos uns 8 anos, que me tornei espontaneamente cuidadora nesse contexto. E essas minhas experiências me trouxeram até aqui hoje, no contexto de trabalho que eu estou atuando e de pesquisa também, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Eu sou psicóloga clínica e comunitária, atuei um tempo, na zona rural da Bahia, no Baixo Sul da Bahia e na Chapada Diamantina, e também psicóloga da saúde. Estou há mais ou menos 10 anos como psicóloga clínica e da saúde, olhando para a saúde integral e saúde mental de mulheres. Sou psicoterapeuta humanista e transpessoal. E nesse campo, né, das psicoterapias, também estou trabalhando com preparação e integração de experiências psicodélicas e tenho formação em algumas práticas integrativas e complementares que entram também nesse trabalho. Tenho experiência como educadora de saúde em diversos contextos, mas principalmente em educação permanente em saúde, a profissionais de saúde do SUS, mestrado em saúde comunitária, e meu trabalho foi voltado à ética e à política do cuidado de mulheres cuidadoras da zona rural aqui da Bahia, lá na Chapada Diamantina. E estou terminando, né, um doutorado em saúde coletiva. E na minha pesquisa, eu estou olhando para as experiências de cuidado de mulheres no campo ayahuasqueiro. Então, tenho uma experiência de pesquisa há alguns anos já, talvez quase uma década, no campo da saúde coletiva, mais especificamente no subcampo das ciências sociais da saúde, da antropologia da saúde. E há mais ou menos 5 anos, 4 anos, que eu tenho pesquisado sobre, a relação das pessoas com os psicodélicos, fazendo um diálogo com a saúde coletiva, né? Nesse último ano também eu começo a fazer uma parceria com alguns grupos indígenas, para pensar uma construção conjunta e coletiva do cuidado e da redução de danos em cerimônias e em rituais de ayahuasca. Então, isso é um pouco das minhas experiências, né? E eu espero poder contribuir aqui nessa conversa com vocês. Então, vamos lá. Eu quero começar, né, essa conversa, saudando as mulheres, né, e as suas mulheridades e dissidências, todas as de Abya-Yala, as mulheres latino-americanas, afrodiaspóricas, as mulheres do sul global,
as mulheres psicodélicas e enteógenas, que são também mulheres cuidadoras, curandeiras, herveiras, parteiras, magés, ribeirinhas, mulheres da zona rural, são alquimistas, são bruxas, sacerdotisas, cientistas, educadoras, profissionais de saúde, dentre tantas outras. Quero saudar com muito respeito as mulheres indígenas, as mulheres negras, pardas, quilombolas, as mulheres imigrantes, as mulheres do campo LGBTQIAPN+, e a força de todas as suas ancestralidades, que compõem e sustentam esse campo dos psicodélicos e dos enteógenos. Apesar de invisibilizadas, silenciadas e violentadas através dos mecanismos coloniais e patriarcais do passado e dos neocolonialismos implícitos e explícitos no atual renascimento psicodélico, essas mulheres elas estão ativamente resistindo e construindo experiências, práticas e saberes nos mais diversos contextos de relação com esses seres psicoativos, ou também podemos dizer de uso de substâncias psicodélicas, trazendo contribuições para diversas áreas do conhecimento humano. A gente pode destacar a importância, o pioneirismo, a influência histórica das mais diversas mulheres no resgate dos conhecimentos ancestrais, no uso ritual dos enteógenos e das plantas de poder, no resgate do xamanismo feminino, na defesa aos territórios e à biodiversidade das plantas, dos fungos psicoativos e psicodélicos, em destaque especial à luta, né, ao trabalho cotidiano das mulheres indígenas na formulação de psicodélicos sintéticos, no desenvolvimento e sustento de práticas de cura, práticas espirituais, culturais e comunitárias com o uso dessas substâncias, nos conhecimentos relacionados aos corpos nascidos como fêmeas humanas, que vivem menarca, menstruação, parto, menopausa, e as suas relações de cuidado nesses momentos da vida, através dos enteógenos, nas práticas psicodélicas dos momentos de nascimento, de parto, na parteria, na morte, nos cuidados paliativos, na liderança de religiões, cerimônias e rituais que usam enteógenos, na construção dos conceitos de sete em Matrix, na globalização e transnacionalização dos psicodélicos, na abertura para as diversidades de identidade, de gênero, de sexualidade nas práticas psicodélicas, as contribuições às artes, às psicoterapias, à musicoterapia psicodélica, nos movimentos sociais, na luta antiproibicionista, antirracista, anti-encarceramento, que estão relacionadas aos usos de psicodélicos e às drogas em geral, e na construção das práticas e conhecimentos científicos e não científicos, mas não menos importantes, nessa chamada renascença psicodélica, né? Nesse sentido, gostaria de trazer muitos nomes aqui, mas vou destacar assim o nome de Maria Sabina, curandeira mazateca dos cogumelos mágicos, vítima de extrativismo epistêmico colonial, Ruxarro e Putani, Auanauá, mulheres pioneiras indígenas no Brasil, pioneiras em se tornar lideranças espirituais dentro de do seu povo, trabalhando com as medicinas da floresta, como a ayahuasca. Dona Francisquinha Chauandauá, mulher indígena curandeira da ayahuasca e da parteria. A Vilma Mauá é uma mulher que traz práticas pioneiras, né, dentro do campo feminino com a ayahuasca, na tradição Shipibo. Madrinha Rita, Madrinha Nonata, Baixinha, lideranças religiosas e comunitárias do Santo Daime. Assim como trazer o reconhecimento a mulheres curadoras, cuidadoras, educadoras e pesquisadoras, todas podendo ser evocadas e representadas, como muitas outras mulheres antigas, né, e contemporâneas desse campo das plantas mestras, das plantas sagradas, psicoativas, dos enteógenos e da biocultura, das bioculturas, né? E aqui eu faço, abro uma observação e deixo esse espaço em aberto também para a gente debater, e trazer o pensamento crítico a respeito das possíveis colonialidades existentes quando a gente nomeia esses seres como substâncias psicodélicas. Esse é um debate que está bem ativo agora e eu também queria aproveitar esse espaço para a gente conversar sobre isso, se for do interesse de vocês. É, Propomos o reconhecimento e a valorização das formas de conhecimento oriundas dessas experiências, dessas práticas, da oralidade, das ancestralidades,
dessas mulheres que contribuem para esse atual renascimento psicodélico. Nesse sentido, a gente gostaria de destacar, né, os contextos dos usos contemporâneos, que, embora eles estejam majoritariamente associados a processos terapêuticos, a usos medicinais, religiosos e de autoconhecimento, de expansão espiritual, eles têm sido marcados por violências estruturais que refletem dinâmicas patriarcais e coloniais. Então, se torna necessária uma reflexão crítica, política, feminista e decolonial, em parceria com os conhecimentos que vêm sendo transmitidos pelos saberes indígenas, para a gente refletir essas práticas de cuidado, essas práticas de saúde, assim como suas ausências, negligências e as violências observadas nesse contexto. E aí, dentro dessa realidade, é possível perceber dinâmicas de violências, abusos físicos, emocionais, psicológicos, espirituais, racismo, apropriação cultural, falsas lideranças, práticas irresponsáveis, abusos de poder, formações de seita, fanatismo religioso, falta de preparação para as experiências psicodélicas, sugestionabilidade, manipulação simbólica por parte de lideranças espirituais e religiosas, como também de profissionais de saúde, contextos inseguros de uso dessas substâncias, ausência de tempo e espaço para integração de experiências, centralidade e exploração do trabalho de cuidado de mulheres nesse contexto, dentre diversas outras práticas que evidenciam ausência de cuidado e respeito às mulheridades e suas dissidências. As negligências de cuidado e violências observadas no renascimento psicodélico, o que significa falar também das questões silenciadas e invisibilizadas que aparecem no cotidiano de mulheres que se relacionam com esses seres, fazem uso dessas substâncias, ao trabalhar, ao cuidar e ao pesquisar, né, nas mais diversas situações podem ser compreendidas de uma forma mais crítica se a gente coloca uma lente política feminista da divisão sexual e racial do trabalho de cuidado, da economia do cuidado, assim como se a gente percebe as estruturas de colonialidade, de poder, de ser e de saber, nas dimensões físicas, emocionais, psicológicas, sexuais e espirituais, dessas violências que estão profundamente imbricadas nessas estruturas, nessa estrutura de patriarcado moderno colonial que a gente vê no renascimento psicodélico nesse momento, né? Então, é urgente a gente pensar criticamente e através de um pensamento crítico decolonial, para entender as realidades que enfrentam as mulheres enteógenas do sul global, né? Então, perceber a colonialidade do poder que Aníbal Quijano vem trazer, quando a gente percebe os privilégios da branquitude, o racismo, o capitalismo que constroem essas dinâmicas de adoecimento e controle de corpos medicalizados, servindo à dominação e acumulação de capital no contexto dos psicodélicos, a colonialidade do saber, como nomeia Walter Mignolo, que se apresenta nos epistemicídios, no extrativismo material, simbólico e epistêmico, na biopirataria, na criação de patentes, no consumo e no turismo predatório nesses contextos, né, na invisibilidade dos saberes tradicionais, que também é feito pela branquitude, pelas ciências hegemônicas. A gente vê os mecanismos de colonialidade do ser, como nomeia Frantz Fanon e Nelson Maldonado Torres, quando a gente percebe o impacto da colonialidade na experiência de existir, na compreensão da ideia de ser humano, de consciência, de subjetividade, de espiritualidade, e até no que a gente nomeia enquanto ciência, enquanto um processo de expansão de consciência, né? Que é uma nomenclatura, das culturas ocidentais para esse contexto. A imposição de um sistema binário de construção social do que é ser mulher também é uma ferramenta crucial de colonização e de controle de corpos, subjetividades e espiritualidades nas experiências com as plantas de poder. E nesse sentido, a gente pode localizar a colonialidade do gênero, como traz Maria Lugones, uma feminista decolonial, super importante nesse território de Abya Yala. E assim a gente percebe, né, que essas noções e hierarquias, a ideia de ser humano, de raça, de saber, as epistemologias, o conhecimento, e a ideia de poder são criadas dentro de uma estrutura, de colonização que a gente vê dentro desse campo do renascimento psicodélico. E aí eu gosto de trazer também a contribuição de uma perspectiva política e feminista da ética do cuidado para a gente
pensar esse campo, entendendo que a ética do cuidado é um campo filosófico e político que pensa moralidade e cuidado a partir das relações, da interdependência dos seres, da responsabilidade mútua, né, para pensar a organização da vida social, política e econômica, para ajudar a pensar na construção de relações de saúde, relações de cuidado, nas construções sociais e de políticas públicas. E aí, nesse sentido, trazer uma ética do cuidado para o campo psicodélico significa pensar, então, que a sustentação da vida é a atitude mais importante que existe e a gente precisa estar a serviço dela no meio desse campo psicodélico, né? Pensar o cuidado no contexto psicodélico significa olhar para essas dinâmicas e crises da democracia, do cuidado, do capitalismo, do racismo, do meio ambiente, a persistente lógica dessa colonialidade, de gênero, de poder, de ser e de saber, né? E aí, observando as experiências e saberes das mulheres enteógenas, cuidadoras do sul global, a gente pode perceber que existem alguns princípios éticos relacionais fundamentais, nas suas construções, nas suas dinâmicas comunitárias e de promoção de saúde nesses contextos. Lógico que aqui eu quero ressaltar que esse é um campo extremamente diverso e a ideia não é homogeneizar essas experiências, mas na minha pesquisa, observando, experienciando, estando junto com essas mulheres, escutando elas, eu consigo perceber que existe luta e construção coletiva, e isso é um princípio de cuidado, né? Existe reciprocidade, existe empatia, existe repartição de benefícios, existe um desejo de repartir com os seus, com as suas, aquilo que é construído, existe uma noção de moralidade, de justiça, de cuidado, de proteção para com todos os seres e com os territórios, que é diferenciada das estruturas coloniais e patriarcais, né, que estão introjetadas também em todas essas relações, mas é possível ver dinâmicas de resistência nesse contexto, né? Então existe diversas tentativas e ações, experiências de cuidado e de proteção para com todos os seres e os territórios, para com a diversidade, para com a resistência, né? Com esperança é a gente observar a luta das mulheres latino-americanas, das mulheres de Abya Yala, é a gente observar como se constrói as dinâmicas de cuidado das mulheres no Santo Daime, por exemplo, a gente observar o trabalho que está sendo feito, por exemplo, pelas mulheres indígenas se espalhando nesse movimento de expansão cultural, né, e de luta pelos direitos, né, dos povos indígenas, como as mulheres indígenas têm feito isso, assim. Então, falar sobre mulheres, psicodélicos, enteógenos, saúde, cuidado e comunidade no sul global é ressaltar essas lutas e esses saberes, né, que estão relacionados a território, à soberania, à autodeterminação, a direito das mulheres e combate às violências, a reconhecimento das espiritualidades e dos saberes, a autonomia sobre os corpos e saúde integral de todos os seres. A economia, a trabalho, a bem viver, são as lutas antirracistas e decoloniais, né? É a participação política e a liderança das mulheres nesse contexto. E é a partir, né, dessa chuva de ideias aqui, dessa abertura para esse pensamento crítico nesse contexto, que a gente quer abrir essa roda e esse encontro para ouvir mais experiências e mais saberes de mulheres enteógenas, de mulheres psicodélicas latino-americanas, que estão atuando nesse momento em território baiano, em território nordestino, mas em território brasileiro, latino-americano, com suas práticas e seus estudos, né, relacionados à ayahuasca, como o trabalho de Mariana, a maconha, como a experiência de trabalho de Mariane, a experiência com os cogumelos mágicos que Tabata vem trazer. Mas a ideia também é poder ouvir mais do que nós quatro, né? E abrir esse espaço para outras que queiram trazer suas experiências e seus saberes. Então é isso, assim, eu passo a palavra para Mariana agora. Eu vou ficar um pouco aqui nessa gestão do tempo e também no lugar de intermediação e de costura entre as nossas falas e as falas de todas vocês. E é isso, vamos nessa. Tá com você, Mari.
Boa noite, gente. Boa noite a todo mundo que está aqui. Deixa eu só colocar um cronômetro para poder me guiar também aqui. Ai, uma alegria imensa estar aqui nessa mesa mais uma vez. A gente dividiu o espaço no Congresso na UFBA, né? Então, maravilhoso poder estar aqui novamente para conversar com mais pessoas, com pessoas que não conseguiram participar daquele momento. Então, agradecer a presença de todo mundo, ao convite, né, de Sátia, para a gente poder repetir esse espaço de uma maneira diferente aqui no espaço digital, né? Eu me chamo Mariana Alves Fereguete. Eu sou cientista social, mestranda, em ciências sociais pela UFBA também. Militante antiproibicionista, sou militante da RENFA, a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, e atualmente eu coordeno um projeto que se chama Horizontes do Cuidado, que é um projeto de articulação em rede, voltado para a redução de danos e o fortalecimento do cuidado e liberdade aqui no estado da Bahia. Eu também sou uma mulher psicodélica, mas eu não sou ayahuasqueira. Eu não faço parte de nenhum grupo, nunca fiz parte de nenhum grupo ayahuasqueiro, apesar de já ter tido a oportunidade de consagrar a bebida nos últimos anos. E eu acho importante mencionar isso porque um dos motivos de eu estar aqui hoje nesse espaço é a minha pesquisa com ayahuasca. Então, enfim, apesar de estar dentro desse campo psicodélico, eu não sou ayahuasqueira. E essa é uma mesa, né, que tem como mote Mulheres e Psicodélicos, Saúde, Cuidado e Comunidade. E embora essa é a minha pesquisa no mestrado, que começou lá no PIBIC, na iniciação científica da graduação, teve um TCC e agora estou no mestrado, não tem um recorte de gênero definido dentro da minha pesquisa sobre a ayahuasca. Eu acho importante marcar esse lugar, né? Esse lugar de onde eu falo, de onde eu estou, que é de uma mulher negra que pesquisa um psicodélico dentro desse campo que é majoritariamente masculino, branco. Então, com toda certeza, a maneira como eu existo no mundo interfere e atravessa o modo como eu olho, como eu sinto, como eu percebo e como eu teorizo, né? As tensões e as disputas que compõem esse campo. Vou falar um pouco sobre a minha pesquisa aqui. É uma pesquisa em andamento, em construção, ela não está feita, então também estou completamente aberta a dicas, sugestões, críticas, o que vocês puderem contribuir mesmo para a pesquisa, né? Mas ela tem uma questão que guia, que é muito tentar entender como que a ayahuasca ela se insere nos estilos de vida das pessoas no Brasil contemporâneo, né? Muito entendendo o hoje. Como que a ayahuasca está inserida nos estilos de vida das pessoas que consomem ayahuasca hoje. Isso se desdobra em um objetivo mais amplo, que é compreender como que o consumo da ayahuasca se relaciona com as transformações culturais, as disputas simbólicas e também com essas novas formas de cuidado e produção de saúde na nossa sociedade atual. Eu tenho trabalhado com algumas fontes, né? Eu apliquei um questionário digital, faz uns meses, já está fechado. Acho que comecei no início do ano passado e fui até meados do primeiro semestre com ele aberto. Eu tive 900 respostas, foi um questionário muito legal. Ele não tem uma distribuição geográfica, por igual, ficou muito concentrado na Bahia e em São Paulo ali, os principais respondentes. Mas, enfim, em alguma medida, são 900 pessoas que consomem ayahuasca que responderam sobre a maneira como consomem, os locais, enfim, sobre si, muito para eu tentar entender essas transformações culturais mesmo, né, associadas ao consumo, entender como que esse consumo tem mudado, quais são as características dessa mudança desse consumo, quais são os novos agentes que entram em campo com essa nova, com as novas modalidades de uso. E tudo isso porque tudo isso começou lá atrás, quando eu vi o primeiro anúncio de ayahuasca na internet. Então, essa minha pesquisa, ela vem de tentar entender essa mercantilização da ayahuasca também, entender que como a ayahuasca se torna um produto, visto que até a virada do século não se era um produto da maneira como é constituído hoje até pelo próprio trabalho de Beatriz Labate, que é uma grande referência do campo ayahuasqueiro, né? No livro dela, A Reinvenção da Ayahuasca nos centros urbanos.
Ela fala isso, né, que a ayahuasca ainda não era vendida no Brasil, já se achava na internet nos Estados Unidos, que a maneira como a ayahuasca existia no Brasil, ela ainda não era um produto, porque estava muito vinculada à espiritualidade, à religiosidade, à ancestralidade. E hoje a gente vai vendo que o capitalismo consegue moldar um pouco isso. Então, isso acaba, todas essas fontes, todas essas coisas que eu tenho visto, acompanhado, esses dados produzidos ao longo desse tempo, dão muito pano para manga, né? É um campo muito plural e altamente conflituoso, porque é isso, a ayahuasca hoje ela circula da Amazônia às grandes cidades, enfim, das tradições indígenas aos consultórios de terapias integrativas, dos rituais coletivos à microdosagem individualizada. Então, mostra como esse deslocamento da ayahuasca não é só geográfico, como já vinha se expandindo, né? É também simbólico e sanitário. Então, cada agente, os povos indígenas, as igrejas ayahuasqueiras, terapeutas urbanos, cientistas, startups, coletivos, todo mundo tá disputando, né? Não só o significado da ayahuasca, o significado espiritual da ayahuasca, mas também seu estatuto como prática de saúde, terapia, tratamento ou sacramento, enfim, né? De como é legítimo, né, utilizar a ayahuasca. Tem muito dessa disputa, né, da legitimidade do uso da ayahuasca. Dentro da sociologia, a gente tem uma teoria dos mercados contestados, de Philippe Steiner e Marie Trepusch, que ajuda a entender um pouco isso, porque essa tensão entre mercantilização e moralidade, porque ao mesmo tempo, né, que a ayahuasca, ela é esse sacramento religioso, é essa medicina tradicional, vai se tornando também um produto de consumo, um objeto de pesquisa biomédica e um recurso terapêutico. E essas disputas elas vão evidenciando, né, que o que está em jogo não é só o uso da substância, mas a definição do que é o cuidado, do que é a cura, de quem tem autoridade para falar sobre saúde. Então, eu me apoio muito em Bourdieu, em Labat, para pensar a minha pesquisa. E a partir disso também, né, dá para entender como o campo ayahuasqueiro é esse espaço de luta por legitimidade simbólica, científica, onde diferentes agentes produzem formas distintas de consagração, espiritual, terapêutica, biomédica. E uma das coisas assim que eu tenho visto, né, que eu vejo como muito, muito, muito central, um dos eixos centrais mesmo é essa tensão entre espiritualização e mercantilização, né? Porque, de um lado, a gente tem os discursos que defendem a ayahuasca como sacramento, como sagrado, como parte de coletividades e cosmologias tradicionais. De outro, a gente tem práticas individualizadas que vão sendo inseridos em mercados terapêuticos e no imaginário dessa economia do cuidado, né? Então, isso mostra como existem modelos distintos de saúde. É, uma saúde relacional, coletiva e espiritual, frente a uma saúde privatizada, individualizada, medicalizada, porque essa é uma das coisas que no meu TCC eu identifico, né, esse processo de mercantilização, medicalização e individualização do uso da ayahuasca. Com esse boom do renascimento psicodélico, das terapias psicodélicas, o caminho que os psicodélicos vão tomando é o da medicalização mesmo, de padronização da substância para uso medicamentoso, né? Para uso tal qual medicamento. E aí se inserem várias questões em relação a isso, sobre a questão da intenção, do uso, como fica nessa mediação em que você desloca tanto, né, do sentido, no caso da ayahuasca, que é um sacramento, que é um elemento religioso. É, e aí, uma outra coisa que vai aparecendo muito é essa relação entre os saberes tradicionais e essas apropriações contemporâneas. Os povos indígenas têm denunciado essas apropriações, esses usos descontextualizados, eles têm se organizado, tem coletivos indígenas, os indígenas estão mais presentes na internet também, que 3 anos atrás não estavam, para poder disputar nesse espaço também essas verdades, né, esses conceitos de verdades. A gente tem as conferências indígenas da Ayahuasca, que é esse momento de culminância mesmo de organização de grupos indígenas, para poder, todo ano, eles
colocam cartas, né, disponíveis sintetizando o que foi debatido dentro dessas conferências que não são abertas, são apenas para convidados. Além disso, também a gente tem igrejas que reivindicam, né, a legitimidade religiosa, os terapeutas que vão defender os usos terapêuticos, os terapeutas urbanos, pautados nas narrativas de autoconhecimento, de bem-estar. E aí a gente tem coletivos críticos, como Psicodelia Baixo Astral, ou até o próprio Movaia, que denuncia abusos, desigualdades, ausência de reparação às populações originárias. Que essas vozes também nos lembram que a saúde também é um campo de disputa política, né? E entre quem pode produzir o saber, e entre quem tem acesso ao cuidado, e entre quais vidas são legitimadas como dignas de cura. E mesmo sem um recorte de gênero explícito, a gente não tem como ignorar que o cuidado, essa dimensão central, né, em qualquer prática de saúde, é historicamente sustentado por mulheres, né, tal como Sátia trazia, curandeiras, parteiras, benzedeiras, lideranças espirituais, trabalhadoras da saúde popular, mulheres essas que muitas vezes são invisibilizadas, mas que são as guardiãs de práticas e saberes de cuidados que articulam o corpo, o espírito e a comunidade e que hoje seguem resistindo, né, a essa lógica biomédica e mercantil que tenta capturar todos os sentidos do cuidado. O campo psicodélico contemporâneo continua reproduzindo desigualdades, silenciamentos, como a gente falou, como Sátia falou também na fala dela, é um campo majoritariamente branco, é um campo majoritariamente masculino e que continua reproduzindo, né, as lógicas, enfim, de cor, as lógicas do patriarcado, mas também é um espaço onde novas epistemologias do cuidado podem emergir, que também é um pouco, acho que, do que Sátia pesquisa, né? Enfim, dessas novas formas de cuidado, ou que talvez nem sejam tão novas assim, só reformuladas, reinventadas, mas que são organizadas de uma nova maneira nesse novo momento. E aí, pensar os psicodélicos, a gente tem que pensar quais modos de cura que a gente quer, né, afirmar que se é uma saúde centrada no indivíduo, ou se é uma saúde entendida como relação, como coletividade, como ecologia e justiça social. Para ir concluindo já a minha fala, concluo dizendo, né, que estudar ayahuasca no Brasil contemporâneo é observar esse espelho das transformações mais amplas da sociedade, porque, obviamente, é mais uma reprodução de várias outras mudanças que a gente já viu ao longo da vida. A gente vê como foi a apropriação da maconha, por exemplo, a apropriação do yoga e de tantos outros saberes ancestrais, milenares, que foram enfim, cooptados pelo capitalismo, pelo neoliberalismo, transformados em produtos e tendo seu sentido completamente modificado, né? É, Mas a gente também tem que refletir sobre que tipo de saúde, né, que a gente quer construir mesmo. E tem que ser uma saúde que acolha a diversidade de saberes, que reconheçam as práticas populares, espirituais do cuidado e que enfrenta essas desigualdades estruturais que atravessam esse campo psicodélico. Porque se a gente quer um campo psicodélico mais ético, mais plural, a gente tem que trazer para o centro desse campo as vozes que foram historicamente marginalizadas e que seguem sendo, os povos indígenas, comunidades afrodiaspóricas, mulheridades, dissidências, como protagonistas na produção desses saberes e desse cuidado. E reconhecer que não existe uma única ayahuasca, uma única forma de consumo de ayahuasca, é reconhecer também que não existe uma única noção de saúde, né? E que o modo como lidamos com essas multiplicidades vai dizer muito sobre o futuro que a gente quer construir. E aí, realmente, para finalizar, eu vou deixar algumas perguntas, né, para a gente refletir um pouco de como que a gente constrói um campo psicodélico, um campo de saúde que não repitam essas hierarquias coloniais e patriarcais, mas que valorize esses saberes e práticas de cuidado invisibilizados. Como que a gente tensiona a mercantilização da cura, sem perder de vista os vínculos comunitários e espirituais que sustentam o uso da ayahuasca, porque essa é uma grande questão para pensar o uso da ayahuasca hoje. E, né, em que lugar que a gente quer ocupar como mulheres, pesquisadoras, militantes, enfim, na disputa por legitimidade e nesse desenho de futuros possíveis para o campo psicodélico, para o campo da saúde, para o campo do cuidado. E é isso, muito obrigada, gente. Deixar aqui minha contribuição, faltando 30 segundos para os 15 minutos. Mas é isso, vamos seguir aqui para debater. Super aceito opiniões, críticas, sugestões para pesquisa. E é isso, muito obrigada.
passar agora para Mari, eu acho, né? Isso, exatamente. Você quer falar alguma coisa, Sátia? Senão aí eu já Não, só inicio passar a também, palavra né? para você mesmo. É isso. Hum. Certo. Então, boa noite, gente. É um grande prazer estar aqui novamente com essas mulheres. Foi maravilhoso. Vou até começar o cronômetro. Foi maravilhoso. É o nosso momento que aconteceu anteriormente, presencialmente, no Congresso da UFBA, e não pôde estar presente. Fico feliz de ver algumas pessoas, tanto pessoas que me seguem, quanto pessoas que eu não conheço aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Mariane Ventura, eu sou médica, eu sou daqui de Salvador, Bahia, sou médica de família e comunidade. Essa é a minha especialidade. Eu fiz pós-graduação em medicina da dor, em uso medicinal da cannabis, e estou fazendo também especialização em fitoterapia agora pela USP. E também estou fazendo mestrado em gestão social. Aí, meu mestrado está bem inicial. Eu não vou, eu vou falar como está sendo o campo de pesquisa atual, porque só tem 2 meses, então talvez, não sei se com essa comunicação com o orientador até muita coisa mude, mas a princípio eu entrei no mestrado com o objetivo de estudar a fragmentação do discurso em relação ao uso medicinal e o uso adulto da maconha e possíveis caminhos em comum. Então, assim, essa é a ideia inicial, mas ainda tem muito, ainda é um bebezinho, então só tenho 2 meses, então não vou muito falar sobre os caminhos que esse mestrado vai tomar. Então, além de estudiosa da área da cannabis, tem 5 anos que eu estudo essa planta maconha ou a cannabis. Assim, vou falar de uma forma breve como ela entrou na minha vida. A primeira vez que eu ouvi falar sobre maconha foi assim, primeiro popularmente, de forma recreativa, eu cheguei a experimentar, mas foi uma coisa pontual na minha vida. Então, eu tinha muito medo da maconha quando eu era estudante, porque eu tinha medo em relação às possíveis consequências que as pessoas falam em relação ao cérebro e tudo mais. Eu sempre fui uma pessoa que, queira ou não, estudo foi algo que transformou a minha vida. Então, eu sempre fui muito estudiosa. Então, algo que destrói o cérebro é totalmente contra o que eu fazia na minha vida, né? E realmente estudar foi a forma que eu consegui de ter uma ascensão social na minha vida. Então, isso mudou em 2017, quando aconteceu um evento lá na UFBA sobre uso medicinal da maconha, e foi interessante que eu recebi o e-mail, e eu falei, como assim existe uso medicinal? Isso eu já estava na faculdade de medicina. Aí eu fui para o evento, ouvi outras perspectivas, foi um evento organizado pelo Sebride, que é um centro referência de São Paulo, que tem grandes pesquisadores, como Elisaldo Carmini, Renato Fileve, e que me abriu muito a mente sobre esse tema. E a partir daí, aquela sementinha foi plantada. Quando eu me formei em 2020, eu me voluntariei numa associação que trabalha com a prescrição de cannabis aqui na Bahia, que é a Cannab. Ela trabalha só com atendimento. E eu comecei a ver a mudança na vida das pessoas que essa planta podia trazer. E a partir daí eu comecei a realmente me aprofundar, estudar mais essa planta e entender que ela é uma medicina ancestral. Então, a gente está falando aqui de mulheres e resgatando sobre isso também da ancestralidade. É uma medicina ancestral, é uma planta medicinal que nós, seres humanos, já usamos há muito tempo. Apesar de a gente ter essa visão, nós atualmente, como algo que sempre foi proibido e não, tem menos de 100 anos a proibição. Então, se você olha os registros históricos, a maconha já é usada há muito tempo. E queira ou não, o saber das plantas sempre foi muito cultivado, principalmente pelas mulheres, das plantas medicinais como um todo. Inclusive, a maconha, para mim, foi a porta de entrada para as plantas medicinais, porque a partir daí eu comecei a me interessar por esses estudos, estou fazendo essa formação e cada vez mais inserindo essas plantas, tanto na minha prática de autocuidado quanto dos meus pacientes. E realmente é um universo apaixonante. Então, a maconha, ela foi uma planta que sempre foi utilizada e os seres humanos eles foram selecionando essa planta por observarem os benefícios dela, os benefícios para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, antes mesmo da doença.
E o que que acontece? Historicamente, ela era utilizada principalmente por pessoas pretas, pessoas indígenas. Ela chegou ao Brasil através de mãos negras. Então, ela veio através dos negros que vieram escravizados, foi uma forma de resistência cultural dessas pessoas negras. As plantas também, trazer as suas plantas, suas medicinas, foi também uma forma de resistência cultural. E ela se manteve, de certa forma, também através de mãos negras, porque se a gente pensar, nós temos quase 100 anos de proibição, e mesmo assim a maconha continua sendo plantada no Brasil. Então, alguém está plantando, está indo contra a lei que proíbe esse plantio. E o seu uso, no caso, foi proibido não por uma questão em relação à saúde, porque é muito questionável os motivos da proibição. Porque se a gente olhar, a maconha ela causa um estado alterado de consciência, principalmente a substância chamada THC, que é o tetrahidrocannabinol. Ela causa esse estado alterado, mas não se compara, por exemplo, a algumas outras substâncias que causam um estado que, inclusive, pode levar até situações mais graves. É muito questionável, por exemplo, o álcool ser uma substância legalizada, uma substância que é a principal responsável por mortes no trânsito, tem a maior quantidade de adictos aqui no país. Se chama muito que a maconha é a porta de entrada para outras substâncias, mas até que ponto o álcool também não se torna nesse aspecto. Eu não quero demonizar uma substância, mas até que ponto muitas pessoas começam a utilizar outras substâncias através do álcool. Quem não conhece um amigo que fuma tabaco só quando bebe, ou que começou a usar outras substâncias para cortar o efeito do álcool. Então, a proibição da maconha, na verdade, ela aconteceu por motivação racista, racial, e de controle realmente em relação a corpos principalmente negros. Então, a sua proibição ela veio na década de 30, junto com a proibição também de outras práticas culturais de existência desses povos, que a gente tem que entender que a cultura também faz parte da existência. Então, o samba, a capoeira, o candomblé, o dito crime da vadiagem, porque são outras formas de existir. Isso tudo foi proibido na mesma época aqui no Brasil. E se a gente pensar mundialmente, estava acontecendo toda uma guerra, digamos assim, uma perseguição em relação às substâncias por parte dos Estados Unidos. Então, a gente, digamos assim, o Brasil também foi nessa onda, e eu diria até que o Brasil também teve um pioneirismo, principalmente em relação à maconha, porque a maconha tinha relação com esses povos. Então, era um objetivo de controle social desses povos. E o que acontece é que a gente vivencia atualmente um contexto, até certo ponto, a maconha é proibida no Brasil, mas até certo ponto a gente tem uma dita descriminalização. Aconteceu uma descriminalização, porque, para quem não sabe, até a ditadura militar, a maconha, tanto o usuário quanto o traficante era considerado crime. Aí depois disso veio a lei de drogas atual que a gente vivencia, que ela considera que o usuário ele não é considerado crime ser usuário, mas não havia claramente, legalmente, qual era a diferença de usuário para traficante. E isso mudou com a dita descriminalização que aconteceu e atualmente considerado usuário que importa até 40 gramas de planta ou cultiva até 6 plantas fêmeas. Mas, na prática, as pessoas continuam sendo presas, sendo encarceradas. Os corpos negros, principalmente, são os mais perseguidos. No mês, nesse mês, a gente teve a Marcha da Maconha, por exemplo, e não sei se vocês viram, mas aconteceu diversas práticas de violência da polícia, spray de pimenta, foi um movimento pacífico, lembrando, primeiro, que a marcha é legalizada há muito tempo, e segundo, que estava um movimento pacífico, nada acontecendo, porém, essa atuação da polícia, extremamente violenta, e principalmente com corpos negros. E assim como a gente vê o que aconteceu também no Rio de Janeiro, numa proporção maior de diversas pessoas que foram mortas, e o Estado ele vem com essa violência numa dita justificativa à guerra às drogas. E a gente tem que lembrar que quando a gente fala de maconha, porque eu trabalho com a parte medicinal, mas o medicinal é totalmente impactado com essa guerra às drogas. Porque no meu contexto, eu prescrevo para as pessoas que têm diversas condições de saúde, transtorno do espectro autista, pessoas com ansiedade, pessoas com insônia, TDAH, no caso da saúde feminina, endometriose, climatério também, climatério menopausa, especificamente da parte, digamos assim, do sistema ginecológico, mas também para a saúde mental. Muitas mulheres vêm esgotadas, cansadas, e essa medicina acaba ajudando.
crianças também, como eu disse, principalmente para transtorno espectro autista, mas a epilepsia é uma outra doença que eu não atendo tanto, mas que pode ser englobada, dor crônica, fibromialgia, por exemplo, que é uma doença que muitas vezes é negligenciada, é tratada como uma coisa da mente dela, os médicos negligenciam muito, então eu diria que são o meu principal público e são doenças que são, que vêm mostrando realmente um benefício por parte da ciência, se a gente pensar, realmente os estudos cada vez mais vêm mostrando esses benefícios dessa planta, e o melhor é que com poucos efeitos adversos, indo contrariamente a muitas medicações que a gente utiliza. Não que a medicação é ruim, eu não sou contra a medicação alopática, que é a medicação tradicional da farmácia. Mas a maconha, numa planta, a gente encontra diversos compostos, não é mágica. Então, na planta não tem só o THC, só o CBD, que a gente fala, essas moléculas. Nós temos um combinado de moléculas. Por isso que nós temos um combinado de benefícios. E o nosso corpo tem um sistema chamado endocannabinoide dentro dele, que ele reage a essas substâncias. Então, essa interação entre a planta com esse sistema faz com que esse sistema ele acabe atingindo o equilíbrio. Porque nessas doenças que eu citei, acontece normalmente um desequilíbrio desse sistema. Então, o uso da planta, ele traz de volta no nosso corpo essa situação de equilíbrio. E fora isso, eu considero, apesar da lei não considerar, a maconha também como uma planta que traz qualidade de vida, antes mesmo do adoecimento. Quando a gente vê as pessoas que fazem uso adulto da maconha de forma recorrente, a maioria fala de algum benefício medicinal, que busca uma melhora em relação ao sono, ansiedade, a dores, e as mazelas, né, que a gente vive na nossa vida dita moderna, de sobrecarga, no caso das mulheres, por exemplo, são as mulheres que são mais atingidas por questão de saúde mental, são as mulheres que têm as várias triplas jornadas, então realmente acaba se tornando um refúgio. E aí essa medicina, né, esses estudos, por exemplo, que eu faço, que outros profissionais fazem, a gente acaba aprofundando em entender essa alquimia dessa planta e como ela pode beneficiar cada indivíduo, porque cada sistema endocannabinoide, cada pessoa funciona de uma forma específica. Então, é como se fosse que nem a impressão digital. Então, a planta, ela reage a diferentes corpos de diferentes formas e são diferentes plantas e também formas diferentes também de consumir essa planta, né? O óleo é o mais conhecido, mas a gente tem diversos produtos no mercado. E assim, o que a gente vivencia nesse mercado dito da maconha atualmente, primeiro, uma falta de acesso, como eu falei, as pessoas não acessam. Segundo, a questão da guerra às drogas, que na verdade não é guerra às drogas, é guerra às pessoas. Então, são pessoas que são mortas, são pessoas que são encarceradas. E isso atinge diretamente a falta de pesquisas, então a gente poderia ter muito mais pesquisas aqui no Brasil, a gente não tem, mesmo tendo pesquisadores excelentes por conta da dificuldade legal. Assim como a gente também tem um mercado, um dito mercado canábico que está se criando, então a gente vê diversos eventos, principalmente no eixo Rio, São Paulo, alguns aqui na Bahia, mas principalmente nesse eixo São Paulo, e que são eventos que de grandes empresas, são empresas que muitas vezes têm essa lógica, como a Mari trouxe, mercantilização da saúde, então muito dinheiro envolvido, não tem um interesse de fato das pessoas terem acesso, é só realmente business, é ganhar dinheiro. Não há inserção de mulheres, pessoas pretas muito menos. Também a gente vê que por parte do Estado há uma falta de política, a gente precisa de uma política realmente nacional no nosso país em relação à maconha, tanto nesse olhar enquanto uso adulto desses indivíduos que optam por usar maconha, então, a gente precisa realmente de uma política que paute a justiça social, também o acesso à saúde, dialogar com o racismo, com o meio ambiente. Então, a gente realmente precisa de uma reformulação urgente dessa política de drogas e também pensando a maconha enquanto algo de saúde. Então, a gente precisa da maconha no SUS, idealmente até nas farmácias vivas. A gente precisa também fortalecer a produção nacional, porque a gente tem algumas políticas no SUS, mas que são normalmente o quê? Eles importam algum produto e vêm e distribuem de forma muito restrita. E isso não é o ideal. A gente tem um grande potencial de cultivo aqui, a gente tem as associações também que nós poderíamos fortalecer na política nacional. E, assim, finalizando, faltam 40 segundos, assim, é só uma reflexão.
de que, além desses avanços políticos, a gente precisa também até repensar na forma como a gente vê a maconha, todo esse preconceito que a gente tem. Porque quando a gente pensa em maconha, a gente pensa naquele estigma todo. E a gente tem que parar de tratar o debate sobre a maconha, eu diria sobre os psicodélicos, mas eu diria principalmente a maconha, enquanto uma questão moral, mas tratar enquanto uma questão de saúde. Então, se a pessoa opta por usar, eu quero fazer o uso adulto, então, por que não oferecer opções de redução de danos, acesso à informação, acesso a acesso seguro, ao invés da pessoa se colocar em risco, em situação de risco, ou consumir uma substância que às vezes vem contaminada, assim como aquela criança, aquela pessoa que tem um problema de saúde, busca um acesso através de uma prescrição médica, ela ter esse direito à saúde, as pessoas não estão tendo. Então, a gente tem que parar de tratar no campo moral e tratar no campo de saúde para todo mundo, para a gente realmente conseguir avanços. E é isso, gente. Obrigada. Acho que foi até alguns segundos. Tabata, com você agora a palavra. Muito grata às Maris aí pela partilha. Tô anotando um monte de coisa aqui para depois a gente abrir o debate. Boa noite para todas as pessoas que estão aqui. Peço licença para entrar na casa de vocês, peço licença para trazer minha fala e os meus pontos de vista. Me apresentando, me chamo Tabata Jerk e vou me apresentar da forma que eu mais gosto, que é, eu sou uma bruxa com diploma de psicologia. Então, na minha formação acadêmica, né, tenho a graduação e mestrado na psicologia dentro da Universidade de Brasília, com o foco em pessoas em sofrimento psíquico grave, em pessoas em crises emergenciais de saúde mental e também em pessoas em conflito com a lei. Trabalhei nesses contextos. Enquanto eu brinquei de bruxa, mas enquanto mulher medicina, né, enquanto condutora, facilitadora de processos, dentro desse outro lugar, que é um lugar não acadêmico, mas também um lugar de cuidado, eu tive diversos mestres e mestras que não têm currículo Lattes. Alguns deles mal sabem escrever seus nomes, mas recebi muito ensinamento de vários e várias deles, vários mais velhos meus. E honro igualmente com toda essa formação, esse currículo Lattes que vocês podem ver, quiserem conferir lá. Em paralelo, dentro da área dos psicodélicos, fiz algumas formações no exterior sobre terapia e integração psicodélicas. Digo no exterior porque no Brasil esse campo está caminhando, está crescendo. Então, se a gente pega a bolha psicodélica, parece que a gente fala muito sobre psicodélicos e tem muita coisa, tem muita gente, tem muita formação, mas não tem. A gente ainda está falando de um nicho que está buscando esse espaço para trazer sobre os benefícios, tanto dos psicodélicos quanto da maconha, para o autoconhecimento, para tratamentos diversos de saúde mental, para tratamentos de outras questões de saúde, como Mariane trouxe, em relação à maconha. Então, esses são os pilares aos quais eu trago meu trabalho para o mundo. Atualmente trabalho com os cogumelos, como Sátia falou, e embora seja uma medicina que muitos têm curiosidade, que ainda existe muita desinformação e muito preconceito aqui no Brasil, né? Hoje eu vou colocá-los um pouquinho ao lado para poder trazer uma perspectiva ampliada, colocar um pouco de luz sobre esse grande tema das mulheres nesse campo. A gente usa a palavra psicodélicos para o nome desse encontro, mas todas nós, inclusive, trabalhamos com bioculturas aqui, né? E a nomenclatura de bioculturas, ela foi recentemente colocada através de vozes indígenas que acordaram que o nome bioculturas era o que melhor abarcava a eles, para a gente falar de ayahuasca, sananga, rapé e diversas outras medicinas que popularmente no meio urbano a gente chama de medicinas da floresta, medicinas ancestrais, medicinas da terra. Então vocês vão me ver falando muito de bioculturas e é sobre essas medicinas da terra que eu estou falando.
Então, quando a gente fala de mulheres habitando esse espaço das bioculturas, que muitas vezes são espaços, inclusive, ritualísticos, e a gente traz três palavras bem importantes, que é saúde, cuidado e comunidade. A gente tem diversas realidades, claro que são realidades plurais, mas eu gostaria de trazer luz a algumas realidades que acabam ficando apagadas no decorrer do nosso debate acadêmico, do nosso debate teórico sobre psicodélicos, até sobre mulheres e psicodélicos, às vezes, né? Por exemplo, mulheres que são mães e fazem uso de bioculturas no seu dia a dia, né? Vários desafios que tem nisso, tanto de com quem deixar seus filhos, como conversar com seus filhos sobre essa utilização. A, a crítica social ela cai muito mais pesada em mulheres, em questão ao uso da maconha, por exemplo, né? E a gente pode ver vários movimentos de mães, e aí elas se autodenominam algumas mãe-conheiras, né? Então, trazendo essa militância do mulher pode sim utilizar medicinas. O cogumelo também é uma medicina que quanto mais eu aprofundo nele e encontro mulheres que utilizam ele, eu vejo que está muito escondido. Muitas mulheres têm vergonha de falar que fazem uso de microdose, que fazem uso de diversas formas do cogumelo. Dentro do cenário ayahuasqueiro brasileiro, a gente ainda tem diversas questões hierárquicas e patriarcais, tanto em religiões ayahuasqueiras, quanto em comunidades, coletivos, né, templos ayahuasqueiros neoxamânicos, onde essas mulheres recebem mais críticas, mais julgamentos, mais cobranças em relação aos homens. Muitas vezes elas não conseguem nem chegar ao papel de liderança, por causa da cultura hierárquica desses espaços, então elas só conseguem chegar no máximo a esposa do mestre, esposa do líder. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que nos bastidores, então, muitas delas são as que sustentam emocionalmente aquele coletivo, aquela comunidade. Muitas delas são as que são chamadas para lidar com as diversas questões emocionais, espirituais que acontecem ali. Então, quando a gente vê a questão do social, do patriarcado no nosso dia a dia, podem ter certeza que a gente pode espelhar isso na relação das mulheres dentro desses contextos das bioculturas, seja na ayahuasca, seja na maconha, seja nos cogumelos, seja em outras medicinas. E isso é importante falar porque eu atendo muitas mulheres, né, faço alguns círculos de partilha, rodas de conversa, para abrir espaço para essas mulheres falarem, né? E das experiências que tive, vários desses círculos foram sobre elas falando da dificuldade de ser uma mãe ayahuasqueira, por exemplo, no dia seguinte da cerimônia, onde muitas pessoas conseguem descansar, ter um dia de folga, elas não têm, os filhos continuam lá, são esposas também, várias delas, têm a casa. Então, quando a gente fala de acúmulos de funções de trabalho, isso também é espelhado para mulheres que utilizam bioculturas, para mulheres psicodélicas, né? Então, trazer sobre comunidade, sobre uma cura coletiva, também é a gente abrir o olhar para essas mulheres. Mulheres trans que muitas vezes já ouvi diversos relatos que não se sentem acolhidas, principalmente em espaços ditos de sagrado feminino, né? Ou em algumas religiões que dividem mulheres e homens, algumas são obrigadas a ficar no espaço dos homens em cerimônias. Então, tem diversas violências do micro ao macro que acontecem com mulheres no dia a dia, de ser uma mulher medicina, de ser uma mulher psicodélica, psiconauta, né? A solidão também é muito grande, o que eu ouço de várias mulheres é essa questão da solidão, de muitas vezes fazer esse uso autônomo e de não ter espaços de confiança para conversar, porque são taxadas de loucas, de drogadas.
de irresponsáveis, quando tem filhos, quando tem outros cuidados, né? As cobranças de postura e conduta para as mulheres que utilizam das bioculturas também é muito grande. Cobranças moralistas, cobranças de. Como que eu vou falar da melhor forma? Cobranças arraigadas do colonialismo e de religiões trazidas pelo colonialismo, que a mulher precisa ser santa, casta, pura, dócil, quietinha, não pode cometer erros, não pode se exceder, não pode ter a palavra quando um homem está falando algo e ela está falando outra. Então, isso são cenas cotidianas, infelizmente, quando a gente fala de comunidades, de coletivos neo-xamânicos e até alguns espirituais aqui na nossa realidade brasileira. Acrescento também as diversas mulheres que são mulheres medicina, mas que não recebem a valorização por isso. Muitas mulheres dos interiores, muitas mulheres do sertão, muitas mulheres que estão ali no Brasil profundo que a gente tem, que fazem isso desde que se entendem por gente, que aprenderam isso passado pela oralidade, né? Que não fizeram uma formação de xamã ou não fizeram uma graduação, mas que têm um conhecimento profundo passado de gerações e gerações. E aí, quando a gente vai colocar espaços de falas para pessoas notórias das medicinas, várias vezes não são elas que vão ser chamadas. Então, existe, quando a gente fala de mulheres e psicodélicos, a gente não está falando só da gente, ou pelo menos da maioria que está aqui, que são mulheres de meio urbano, que às vezes têm um acesso mais fácil a medicinas, a grupos, a espaços, até um uso autônomo dessas bioculturas. Mas também a gente está falando de várias outras que permanecem invisibilizadas. E essa invisibilização, ela tem endereço, ela tem cor, né? Ela tem CPF, CEP, tal como a gente estava falando mais cedo, da questão seríssima que aconteceu no Rio de Janeiro, né? A gente pensar em como que esse recorte social, racial e cultural atravessa quando a gente fala de psicodelia. Então, já que esse tema está começando a borbulhar no Brasil, em termos urbanos, né, porque já são práticas ancestrais, não só amazônicas, com a ayahuasca, o rapé, a nanga e vários outros, mas também são práticas nordestinas, com a jurema, com o cachimbo do tabaco sagrado, e práticas de diversos passos do Brasil, que muitas vezes não são faladas, lembradas e honradas. Muitas vezes a gente prefere citar, sei lá, Norte América, os Estados Unidos, o bufo, né, que é o sapito, o sagrado, que mora lá no deserto dos Estados Unidos, e a gente se esquece da Jurema Sagrada, que é uma tradição tão ancestral, tão bonita, e que ainda é muito viva lá no interior do Nordeste, lá no sertão, né? Então, que a gente possa também falar de latinidades, também entendendo que o Brasil é bem plural em bioculturas, que no meio urbano, no meio acadêmico, a gente chama de psicodélicos, e de mulheres lideranças, mulheres cuidadoras, mulheres medicina, que existiram muito antes da gente começar a dar nome para isso. Existiram muito antes de se criar curso para xamã, curso para padrinho, né? Então, realmente quis trazer na minha fala essa honra e esse olhar, a meu ver, e aí compartilhando com vocês, porque, como eu falei para vocês, eu sou uma bruxa com diploma de psicóloga, então eu não preciso ser acadêmica aqui. Esse olhar que um tanto me entristece nessa cena psicodélica, né? Sei que vejo alguns rostos conhecidos aqui, e sei que alguns também habitam essa cena psicodélica urbana, e vejo que falta um pouco a gente pensar nesses outros fazeres com os ditos psicodélicos que não estão nas academias, que não estão nos cursos, que não estão na internet,
que não estão nos livros, que muitas vezes estão na oralidade, e que essa é a essência dessas bioculturas, esse passar oralmente, esse passar em comunidade, essa integração psicodélica que a gente chama aqui no meio urbano, no meio acadêmico, acontece na vida dessas pessoas que caminham em comunidade, que caminham em coletivo, que vivem articuladas em coletivo. Então, quando a gente fala de integração psicodélica no meio urbano, é bom ter cuidado para que não acabe virando um produto mercadológico terapêutico, que às vezes sim é importante que a gente faça uma intervenção, uma escuta terapêutica, né, uma intervenção em crise, em certos momentos, que tenha um cuidado individualizado e especializado para uma pessoa que teve uma experiência de expansão da consciência e precisa de uma escuta e de um cuidado personalizado. Mas que também a gente não torne isso mais uma questão individualista da nossa vida urbana, como tantas coisas já são. Então, o que eu trago aqui para vocês também sobre integração psicodélica, que é esse grande tema que eu estou falando, porque tudo que eu falei aqui hoje é uma ramificação do que é integração psicodélica, que a gente possa perceber a integração psicodélica nas relações, que a gente possa também frutificar e nutrir essas relações. A integração psicodélica se dá também em coletivo, quando a gente se ajusta para viver, para pensar e para agir pelo coletivo. Obrigada, gente. Grata, Tabata, pela sua partilha, pelos seus saberes. É, quero agradecer novamente, né, cada uma dessas mulheres que estiveram aqui falando inicialmente. Então, agradecer Mariana pela sua chuva de partilhas, assim. Toda vez que eu ouço Mari, eu lembro como é bom ouvir uma cientista social, assim. Eu fico, ai, muito bom, elas salvam, né, a humanidade, assim. Eu tenho essa sensação. É uma galera massa, assim. Para quem vem do campo da psicologia, assim, é massa, Mari. Mas muito grata, Mariane, também pela sua partilha, por trazer o seu olhar, né? Bem afrocentrado, né? Para pensar a maconha ou essa cannabis medicinal. E Tabata, que vem fechar, assim, do lugar de bruxa dela, falando de uma integração desse lugar. Aí eu levantei alguns pontos aqui, né? Para devolver e para abrir, né? Para a conversa nossa. É, Mariana traz algumas questões muito interessantes, né? Uns questionamentos assim que eu achei que valem muito para essa conversa, que é reconhecer a saúde como um campo de disputa política, né? Assim, pensar qual é o tipo de saúde que a gente quer construir, né, Mari? Como é que constrói, então, saúde e cuidado dentro desse campo psicodélico, entendendo que há essa mercantilização da cura, né? Mas sem perder as interrelações, né? De cuidado, de respeito, de reciprocidade nesse processo. Então, acho que essa é uma coisa que eu, né, peguei, assim, da sua fala que faz muito sentido, assim, nas reflexões que eu venho tendo e quero trazer aqui para o coletivo também. Mariane traz um ponto que eu acho que assim não pode deixar de passar, né? Que é a questão da cultura, né? A cultura e as resistências e as diversidades como mecanismos de saúde comunitárias, assim. E aí você traz, né, que a guerra às drogas é, na real, a guerra a povos vulnerabilizados, é uma guerra à população negra, né, é um controle social, uma necropolítica, né, e para pensar assim, então, ao invés de talvez falar exatamente em política de drogas, falar em uma política, em políticas públicas, em direitos para as populações em situação de vulnerabilidade social, em políticas para a população negra, por exemplo, que assegurem direitos humanos básicos para que essas vidas possam existir, né? Assim, então, fiquei refletindo isso, Mari, a partir da tua fala. É,
E aí você traz um olhar para a maconha, né? E a gente aqui nessa conversa nossa, a gente traz a maconha pro psicodélico, né? A gente considera a maconha um psicodélico, assim, ou uma biocultura, ou um enteógeno, sem muito medo de falar assim, né? Dentro desse campo. E você traz, assim, né? A maconha não é para ser uma questão de polícia, né? A maconha é para ser uma questão de saúde, de cuidado, de educação. E o que é que acontece se a gente olha né, nessa perspectiva, assim? E Tabata, eu acho que assim o que ficou para mim te escutando, né? Você foi nomeando, foi mapeando é, as funções de cuidado, as funções de trabalho, né? Das mulheres em suas diversidades, assim, trazendo um pouco até dessa exaustão, né? Falou muito do trabalho materno, e das violências micro e macros, que uma experiência de ser mulher no mundo dentro do campo psicodélico traz, assim, reconhecendo as experiências e os saberes do sul global, né? Trazendo o Brasil profundo, o Nordeste profundo. E eu acho isso muito interessante para a gente pensar esse diálogo do sul global com o norte global, né? Quais são os saberes, as experiências, as práticas, e aí eu acho que o Brasil tem um lugar muito potente, diferenciado, nesse contexto dos enteógenos, psicodélicos, das bioculturas, dada a nossa diversidade, a nossa experiência, né? A pluralidade, a força dos saberes indígenas, dos saberes juremeiros, né? Dos saberes então, como é que dá para dialogar, né, com esse norte global, assim, e construir em conjunto, já que a gente está falando, de propostas de construção, de saúde, de cuidado, numa perspectiva comunitária? E aí você traz essa ideia de integração comunitária numa perspectiva mais ampla, né? Mais comunitária. E a integração pode ser relações de cuidado, né? Pode ser a construção de políticas públicas, né? De saúde, de cuidado. Também como é que é possível integrar quando a gente olha, né? Para Matrix mesmo, assim, né? Quando a gente olha para uma integração psicodélica dentro de um contexto de política pública, por exemplo, de saúde, né? Então, foram algumas coisas que fiquei refletindo. E aí, eu gostaria de pedir, assim, para a gente fechar a gravação, se você puder, Mari, a gente encerrar a gravação por aqui, para a gente poder abrir o espaço para ouvir você.